Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um potencial de alta de mais de 300% nas ações do Banco do Brasil. Vocês não ouviram errado. O banco está passando de fato por um cenário muito conturbado devido à alta da inadimplência no agronegócio, mas, pessoal, as ações aparentemente estão extremamente baratas, negociando com preço sobre valor patrimonial na faixa de 0,61. Ou seja, significa que ele está negociando abaixo do seu patrimônio líquido. E caso o mercado pague múltiplos mais altos, aliado a um fator de recuperação, as ações podem disparar na bolsa. Nada se trata de recomendação e vamos tratar aí que com a recuperação, os dividendos do Banco do Brasil podem subir a uma velocidade bastante interessante. Uma visão diferente do mercado. O mercado está abordando aqui que o banco está muito deteriorado, mas nesse vídeo vamos passar uma visão diferente para quem pensa em Banco do Brasil daqui a 2 a 3 anos. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 38% da carteira nas ações do Banco do Brasil, o que acaba por ser aí uma posição bem expressiva. Em segundo lugar, também tem um bancão forte aqui, o Itaú, representando quase 30% da carteira. E aí as outras são coadjuvantes, né? Empresas com uma menor participação, mas que futuramente eu posso ir aumentando aí gradativamente. Então, só uma atualização aqui de portfólio para vocês. O Banco do Brasil, que é o principal tema desse vídeo, tem essa alta exposição porque eu já acumulo as ações do banco desde o ano de 2022. Agora parei de comprar, mas as ações vindo ali abaixo dos R$18, talvez eu possa dar uma beliscada, tá? O Banco do Brasil, pessoal, só recapitulando, está passando por uma dificuldade forte por conta do agro, tanto que o lucro líquido do banco no primeiro trimestre de 2026, né, acabou desabando em relação ao trimestre passado. Mas isso aqui não se assustem, porque na verdade no trimestre passado, o Banco do Brasil, ele teve um efeito pontual, tá? No caso aí que acabou inflando a rentabilidade do banco no trimestre passado, devido aí a um efeito extraordinário da MP 1314 que trouxe 1,8 bilhão de lucro a mais. Então, se não fosse esse resultado extraordinário, a base de comparação do lucro acabaria sendo bem inferior. Na verdade, ele lucrou 3,9 bi no trimestre passado, de 3,8 a 3,9, o que representa uma queda bem, né, inferior a essa queda que está retratando aqui. Na verdade, o banco teve uma queda mais ou menos aí de 12% no seu lucro, que é uma queda substancial? É, mas não chega a 40%. Então assim, agora aparentemente talvez o banco possa ter chegado no fundo do poço. Por quê? Porque os primeiros sinais de recuperação já estão sendo mais perceptíveis. Perceba que após muito tempo de alta da inadimplência, finalmente o Banco do Brasil começou a ter uma curva de queda na inadimplência de 30 dias e, consequentemente, a inadimplência de 90 dias, que precisa fazer com que a inadimplência de 30, tecnicamente, elas são coligadas. Se a de 30 sobe, a de 90 dias vai subir um tempo depois. A de 90 dias reflete com atraso, né, o que a de 30 dias tem aqui para colocar. Então vamos colocar aqui, a inadimplência começou a cair, logo, muito provavelmente nos próximos trimestres, a inadimplência 90 dias vai começar também a entrar em declínio. Isso aqui pode fazer o resultado do Banco do Brasil voltar a se recuperar. Porém, aquela recuperação gradual, por isso que até a gestão falou ali, né, em recuperação em W. A gente teria uma alta tecnicamente mentirosa, porque foi ali um efeito tributário que inflou esse balanço, depois uma queda de novo, como aconteceu agora, para aí já no próximo trimestre a gente já observar consequentemente uma recuperação
mais expressiva do banco. Tanto que quando ele coloca aqui, ó, você vê que em todas as carteiras que o Banco do Brasil tem, tanto na parte do agro, ele segue crescendo no agronegócio, ele vai continuar sendo um player relevante aqui no país do agro, e o agro tem passado por um momento difícil, né? Desvalorização nas commodities agrícolas, aumento da inadimplência por parte do produtor rural, mas agora, primeiros sinais positivos já começam a se mostrar. A inadimplência está se desacelerando menos, tá? Está acelerando menos do que no passado. E a de 30 dias já teve uma queda, refletindo um provável sinal de recuperação para os trimestres à frente. O próprio banco projeta aqui, né, um lucro na faixa de 18 a 22 bilhões. Eles reajustaram novamente, isso aqui foi um ponto negativo, de fato a gestão aí tem errado muito nas previsões do Banco do Brasil, mas perceba aqui, né, em comparação a 2025, já foi um ano bem difícil, o Banco do Brasil lucrou 20 bilhões. Na verdade, se não fosse aquele efeito tributário que inflou o lucro, se a gente pegar 20,7 menos 1,8, o lucro real do Banco do Brasil foi de 18,9 bilhões de reais, né? Então, na verdade, não foi 20 bi, porque 1,8 bilhão foi inflado devido a um efeito extraordinário. Então, obedecendo por essa lógica, ele lucrou 3,4 bi no trimestre e já nos próximos trimestres vai apresentar uma recuperação, né, mais plausível, podendo encerrar esse ano em 19 a 20 bilhões de lucro, que já representa uma leve recuperação em relação ao ano de 2025. Uma aceleração mais forte do resultado, talvez a gente possa observar no ano de 2027, porque o banco já vai ter enxugado essa carteira de créditos problemáticos e talvez aí, né, trazendo um crescimento mais expressivo. Isso aqui já não é de hoje que acontece em Banco do Brasil. Em ciclos passados, o banco também ficou 2 anos com lucro ruim e depois voltou a se recuperar. Porque isso aqui não há segredo, tá? Não é só com o Banco do Brasil. Qualquer banco que seja grandão na bolsa, seja Itaú, Bradesco, Santander, quando há um problema de queda do resultado, isso é efeito de altas provisões. E essas provisões, para serem enxugadas, leva tempo, né? E aí, por consequência, o banco precisa reservar uma parte do seu resultado e não contabilizar como lucro. Quando essas provisões vão se enxugando, o lucro líquido vai voltando a ser contabilizado de uma maneira mais interessante. Tanto que a receita do Banco do Brasil segue aumentando, né? Você vê que a gente teve um aumento da margem financeira, 14,8%, e tivemos aí uma receita líquida muito boa neste trimestre, que se você, até no Investidor 10, você consegue consultar isso aqui, ó, a receita líquida do Banco do Brasil neste trimestre foi de aproximadamente 78,45 bilhões. Então você vê que a receita continua boa, o banco tem tido receita líquida. O problema é de fato, né, essa questão do aumento da inadimplência que tem comido o resultado. Agora vamos partir aqui para preço. Será que olhando daqui para frente, né, o Banco do Brasil seria uma oportunidade ou uma grande cilada? Ó, o ponto positivo, de fato, o balanço não está bom, está complicado, tá tendo uma dificuldade aqui. O dividendo vai ser baixo no curto prazo, como já foi no passado. Então, assim, pessoal, isso reflete, né, o caráter cíclico do Banco do Brasil. Em alguns momentos o provento será muito alto, em alguns momentos o provento será muito baixo. Por isso que a gente tem que exigir, dado esse caráter cíclico, descontos altos em Banco do Brasil. O mesmo desconto que a gente exige para a Petrobras, para a Vale, a gente também tem que exigir para o Banco do Brasil, já que ele é uma empresa cíclica ligada ao agro. Depende ali do agro para acabar se dando bem. E aí o agro ele acaba contaminando como um todo, né? Porque se ele tá ruim, ele contamina também as outras carteiras do Banco do Brasil. Porém, a gente observa que o valor patrimonial já está muito amassado, como períodos anteriores, como 2021, como 2022 e também 2015, que o preço sobre o valor patrimonial chegou em níveis parecidos como o atual. Fora que o patrimônio líquido do banco continua crescendo. Então, se a gente pegar a perspectiva para este fim de ano, o patrimônio líquido atual do Banco do Brasil hoje está de aproximadamente, né, tá ali de quase R$34. Se a gente projetar R$35 para esse fim de ano, já fica realístico. Então, na verdade, o preço sobre valor patrimonial projetivo do Banco do Brasil para fim do ano seria de 0,58. O banco já estaria nas suas mínimas, né? E apenas para ele negociar na sua média, que fica de uma vez o valor patrimonial, a gente teria aí um potencial de alta de 72% na cotação, denotando que o banco poderia sim estar bem barato olhando por esta lupa, tá? E no mercado mais eufórico, geralmente o mercado paga múltiplos maiores, 1,5 a 1,6 vezes o valor patrimonial por ação. Então você teria, né, um potencial de valorização mediante ao VPA atual de
158%. Engraçado que este potencial ele casa justamente com a fórmula do Graham. O Graham ele funciona muito bem, né, para empresas cíclicas como o Banco do Brasil, Petrobras. Se a gente pega aqui o LPA e multiplica pelo VPA da ação, né, que está ali R$ 35,00, projetando para fim do ano, o banco teria um preço justo de R$ 51,00, mesmo com a queda de resultados que tem acontecido agora. No pior dos cenários, ele tem aí R$ 48,00 de preço justo, que considerando aqui o preço atual de 20,40, você tem um potencial de alta também de 135% na cotação. E se você trabalha com a recuperação do lucro, hoje você estaria falando de um banco aí de 3 anos ou mais, tá? Porque a gente está supondo que esse lucro vai ser recuperado daqui a 3 anos, ou seja, para 2029. Você estaria comprando um banco aí a 3 vezes de preço-lucro, que é muito barato. Se você pega 1 dividido por 3 e multiplica pelo um payout de 45%, o banco pode voltar a pagar um yield projetivo de 15% ao ano na média. O seu retorno embutido na ação pode ser muito alto, porque se você tem um yield projetivo de 15% ao ano daqui a 3 anos, supondo a recuperação do banco, né? Mais uma taxa de crescimento. O lucro do Banco do Brasil pode crescer a uma taxa mais elevada, se ele voltar a ter um ROI de 20% ao ano, pelo menos por curto prazo. Pode crescer uma taxa de 14% ao ano, olhando para médio prazo. Você soma isso aqui com provento de 15% ao ano, você tem aí um retorno embutido na ação de 29% ao ano, fora o re-rating, né? Que é a reprecificação das ações. Se ele subir uma taxa de, 10% ao ano, daqui a uns 4 anos, perceba que eu estou sendo conservador, o retorno total embutido na ação, se você está olhando de 4 anos ou mais, pode ser de quase 40% ao ano na média. Então perceba aí, né, que comprar nestes preços pode ter essa vantagem, mas nada se trata de recomendação. É uma ação com muita volatilidade, tenho alta exposição, porque acredito, né, na recuperação do resultado, tenho a ciência de que a recuperação será lenta, como aconteceu com o Bradesco, mas o que importa é o preço. Se a ação tivesse cara e, consequentemente, a recuperação fosse bem lenta, talvez, para mim, não compensaria realizar mais aportes. Vender eu não vou vender, tá? Porque é uma ação aí que eu pretendo segurar para longo prazo. Mas eu não vou realizar mais aportes, eu vou deixar apenas parado em carteira, colhendo o provento que me der e reaplicando em outras coisas. Agora, se a ação tá barata, que é o cenário atual, bem abaixo do valor patrimonial, pode abrir uma margem interessante olhando para o futuro. A gente controla tudo no preço, pessoal. A empresa é boa? É, qualquer empresa aqui da bolsa das grandonas são boas. O problema é o preço que você vai pagar por isso. O preço, ele vai ditar muito o seu retorno total lá no futuro. E claro que para quem pega Banco do Brasil nestes momentos de baixa, né, quem tem a coragem, né, para fazer isso, nada se trata de recomendação, acaba ganhando bastante dinheiro, porque hoje aqui, ó, o múltiplo do banco está em 0,60, há momentos quando o mercado fica extremamente caro, o múltiplo é cotado por 3 vezes o seu valor patrimonial, porque por mais que o banco seja estatal, quando há um movimento de alta na bolsa, tecnicamente o mercado ele fica irracional, ele se esquece que existem estatais, né, empresas do governo. Detalhe que o Banco do Brasil não é totalmente estatal, né? 50% dele aí pertence a acionistas privados. Então, na verdade, é um banco misto, digamos assim, um pezinho ali para privatização, né? Outro momento que poderia aqui fazer com que o Banco do Brasil subisse uma privatização, mas isso aqui não é garantido. Agora, 3 vezes valor patrimonial, como aconteceu na bolsa no ano de 2007, que o mercado ficou bem caro nesse período, o banco poderia simplesmente se valorizar, pegando pelo múltiplo atual, 474%. Isso aqui numa lupa de médio prazo, tá? Porque já teve momentos na história que o Banco do Brasil se valorizou 1.500% de alta. Então a gente vê que é uma tese tanto de qualidade, porém cíclica, né? E as empresas cíclicas, quando pegadas em preços corretos, tendem a produzir um dinheiro bastante interessante. Foi o que aconteceu com a Petrobras há 10 anos atrás. Ela produziu mais de 2.000% de rentabilidade. Mas por quê? Por conta do preço. Se você paga caro, o problema desse tipo de ação é você pagar caro. Imagina quem pagou aqui R$29, ó, sabendo da ciclicidade do agronegócio. Tá perdendo dinheiro. Aqui vocês podem pensar até que eu tô perdendo dinheiro em Banco do Brasil, né? Ah, pá, mas você tá falando aí, por isso tá com uma desvalorização de 16%. Aqui o investidor 10, pessoal, eu computo de maneira, né, manual. Na verdade, se eu pegar aqui minha carteira mesmo, vinculada diretamente na B3, eu já tenho aí, como eu falei para vocês, as ações do banco desde o ano de 2022. Então, na realidade, eu não vou conseguir mostrar aqui agora, né? Mas, na realidade, eu já mostrei em outros vídeos passados, vocês podem verificar de que minha rentabilidade com o Banco do Brasil
está em 95%. Então, na verdade, o meu preço médio ajustado no banco fica em mais ou menos ali R$ 11. Por isso que a importância do longo prazo. Quanto mais tempo se passa, mais difícil fica você perder com uma ação. Com qualquer empresa que você colocar na carteira, desde que ela seja minimamente razoável, fica difícil de você perder dinheiro. Até mesmo com o Banrisul, né? Se você compra o Banrisul ali em preço muito baixo, e mais ou menos muito abaixo do valor patrimonial, isso que é um banco bem ruim, você não vai perder dinheiro, vai muito pelo contrário, você vai ganhar dinheiro justamente porque você pagou um preço barato. Isso entra num método quantitativo simples, né? Quanto mais barato você paga numa empresa, mesmo que ela seja medíocre, você tende a produzir um resultado bastante interessante. O preço, na verdade, dita, né, a maior rentabilidade que você vai ter no futuro. É claro que a gente quer empresas boas, mas às vezes as mais ou menos produzem aí um preço muito interessante que pode trazer uma expectativa de rentabilidade maior do que as empresas boas. O Banco do Brasil é bom, não é tão excelente quanto o Itaú, tem volatilidade, porém ele proporciona aí pontos de entradas específicos para turbinar a minha rentabilidade. Pelo menos aqui, né? Essa é a minha visão com o Banco do Brasil. Recuperação será lenta, dividendo será baixo, mas se você pensa numa lupa de 2 anos ou mais, pode ser sim uma oportunidade interessante para se acompanhar de perto. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil em particular. Tenho o Banco do Brasil na carteira, permaneço firme aqui com a minha posição e se o banco vier ficar ainda mais barato, talvez eu possa dar umas beliscadas. Para mim, um ponto de entrada, para mim, nada é recomendação, um ponto de entrada interessante, ao meu ver, seria abaixo de R$19, tá? Porque ele ficaria cotado por um preço menos do que a metade do valor patrimonial. Aí já teria um bom potencial tanto de reprecificação, como também de uma recuperação de yield bastante interessante olhando lá para frente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!